Mensagem do céu. Queridos, estamos entrando aí nas considerações finais de Judeus Messiânicos e agora nós chegamos a um ponto onde será tratado um conceito que nós temos alguma dificuldade em relação aos deveres sociais. Muitas vezes nós consideramos que servir ao Eterno é algo plenamente espiritual, mas nós já tratamos aqui que a fé sem obras é morta, não é? E assim também nós devemos ter esse entendimento nas nossas vidas com relação a esta parte tão importante, que é a parte onde nós nos relacionamos uns com os outros, tá bom? Que o Eterno possa nos ajudar para que nós possamos dar sequência aqui nesse importante aspecto da vida do crente. Você é crente, você é temente do nome do Eterno, você teme da bondade dele, então que você possa ter bastante atenção no que nós vamos estudar hoje. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós estamos aqui estudando uma carta de uma pessoa importante, de um conceito importante, chegou às nossas mãos e nós precisamos, por amor da Tua misericórdia, ter a nossa mente dirigida pela Tua Ruach HaKodesh para que nós possamos abordar os temas do modo que o Senhor deseja, da maneira que provém do Teu trono. Eu peço que a Tua Ruach, a Tua unção esteja sobre nós e que nós possamos fazer o bem nas nossas vidas, e em nome de Yeshua, dá-nos uma propriedade, Pai, uma propriedade de sermos moldados segundo o Teu critério, o Teu querer, e não segundo os nossos próprios interesses ou inclinações. E em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é que eu te peço que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos, Judeus Messiânicos 13, abordando aí os deveres sociais nossos, uma primeira parte, mas uma parte extremamente profunda. Começamos o versículo 1, seja constante o amor fraternal. E esse amor fraternal, queridos, embora seja um dos versículos mais curtos que nós temos, né, aqui dentro das Escrituras, eu queria trazer a vocês que não é tão simples assim compartilhar o conteúdo dessa mensagem. Eu meditei muito em como eu compartilharia, até orei hoje de manhã sobre isso, como eu compartilharia algo com essa profundidade, né? Queridos, o amor fraternal, ele passa pelo critério de conceitos que nós não dispomos na nossa vida de modo natural. O Eterno tem esses conceitos nele, mas nós não temos. Nós só podemos ter através dele. Vou dar alguns exemplos para você. Não tem outra coisa para tratar socialmente senão a história grega. Não tem a mitologia grega fala de Narciso, que acabou se tornando até um adjetivo em relação a muitas vidas, de dizer tal pessoa é narcisista. Se você não conhece a história de Narciso, ele era filho dos deuses e acaba sendo um homem de uma beleza extrema, e ele se apaixona pela sua própria imagem ao ponto de que ele faz um sinal para a imagem nas águas lá, que a pessoa saia da água e venha ficar com ele. Era ele mesmo, era a sua própria imagem, e a pessoa está fazendo sinal para ele, vem para cá, né? Porque ele viu o seu reflexo, enquanto ele está fazendo, vem para cá, a pessoa está dizendo lá dentro da imagem, vem para cá. Ele mergulhou, não sabia nadar, morreu afogado, morreu cedo. Poderia ter vivido muito mais tempo se ele não tivesse essa paixão por si próprio. E essa característica dessa mitologia, lamentavelmente, faz muito parte do viés social nosso ligado à Hassatã, queridos. Eu estou usando uma mitologia grega porque essas características são características satânicas. Tá bom? Então, o que acontece conosco? Nós gostamos de moldar o outro como deve agir para com as nossas vidas. Nós gostamos de... nós queremos ser... como eu vou dizer isso? Nós gostamos de ser refletidos também. Nós queremos que os outros nos reflitam. Então,
você vê uma pessoa que não age como você gostaria, você já vai julgar. Mas você não se põe no lugar daquela outra pessoa. Ela tem uma história, ela chegou até ali por um motivo. E estas exigências, que são narcisistas, na verdade, a maior causa de divisão que existe dentro do casamento, entre pais e filhos, entre a falta de nos colocarmos no lugar do outro. Muitas vezes nos falta bagagem, ou seja, você não tem compreensão da história do outro. Então você não sabe por que o outro age daquela maneira. Mas muitas vezes nós temos a bagagem do outro. O outro já compartilhou conosco aquilo que vive, como é que ele chegou até o dia que se chama hoje, não é? Então é muito complexo para nós lidarmos com conceitos que estão contrários àquilo que nós gostaríamos de ter na nossa vida. E aí o que acontece, queridos? Quando nós projetamos as reações que nós queremos no outro, é bem complexo, porque nós vamos ficar desapontados, nós vamos ficar aborrecidos, nós vamos ficar chateados, e nós deveríamos ter uma ação inversa, que é que nós pudéssemos refletir ao Eterno por meio do que nós aprendemos com Yeshua. Queridos, imagina que o Eterno olhe para nós e ele diga assim: como você não reage como eu gostaria, então eu não quero mais nada com você, né? Porque o Eterno é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa reta, íntegra em todos os seus caminhos. Então imagine só que nós tivéssemos a exigência do Eterno que nós nos parecêssemos com Ele, como Ele ordenou, não é? Ele fala isso a Avraham, Avino, nosso pai Abraão, ele diz: olha, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, sê tu perfeito, não é? Olha, porque eu sou, seja tu perfeito. Então, é importante que você tenha entendimento quando nós julgamos o outro no nosso caminhar. Olha, tal pessoa não me deu a atenção. Olha, tal pessoa, por que ela faz aquilo? Olha, aquela ali chora demais. Olha, aquela lá está rindo o tempo todo. Queridos, nunca está bom, queridos, o negócio, não é? Maridos e mulheres, como teriam menos conflitos se compreendessem que, se você seguir pelo padrão de Narciso, você vai acabar destruindo o seu casamento. Você quer continuamente que o outro reflita a você. Homens querem que as mulheres reflitam aos seus anseios. Mulheres querem que os homens reflitam os seus anseios. Então, esse primeiro mandamento, que parece ser uma coisa, essa primeira orientação do autor de Judeus Messiânicos acerca de nós vivermos um amor fraternal, um amor onde eu não lanço sobre o outro o que eu gostaria que ocorresse. Olha, tal pessoa ela é esquecida, ou tal pessoa ela é dispersa, tal pessoa... Esse amor fraternal, ele compreende todas as diferenças e compreende também que a própria pessoa é diferente, não é? Compreende que nós também estamos sendo trabalhados. Por isso, queridos, aqueles que seguem o caminho de Narciso é muito complexo, porque o narcisismo sempre vai levar as pessoas à autossabotagem. Ninguém consegue suprir todos os seus anseios e desejos, e para quem mais cabe essa questão narcisista, que você pode compreender melhor, quanto mais poder e autoridade a pessoa tiver, grandes déspotas, imperadores, eles tinham seus anseios todos supridos e se tornaram as piores pessoas que a história conheceu. Tá bom? Então, queridos, é uma bênção nós sabermos que nós estamos em produção hoje, para que nós possamos ser constantes. O amor fraternal, ele não pode ser igual à bolsa de valores, ele não pode ser como o dólar, ele não pode ser
como que quer que seja de padrão que nós tenhamos planilhas para medir, o Eterno requer de nós que nós tenhamos esse amor constante. Lutemos uns pelos outros, não venhamos a desistir de ninguém. Tá bom? Segunda coisa, queridos, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram os malachim, os anjos. Você conhece essa história? Quando Abraham Avinu, nosso pai Abraão, estava lá no calor do dia, o momento mais quente do dia, e ele avistou à distância 3 homens. Você pode ler isso em Bereshit 18, não é? Versículo 1, Gênesis 18, 1. Então, o Senhor aparece a Abraham nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. E ele hospeda aquelas pessoas, ele traz para ele pão, traz para ele um banquete para eles, não é? Recebeu aquilo aquela amizade, aquela visita de uma maneira maravilhosa. Mas por que o autor de Judeus Messiânicos está mencionando a hospitalidade? Por que ele está trazendo? São coisas que nós não temos naturalmente. O amor fraternal constante não é algo natural. Mas por que ele está falando da hospitalidade? Será que as pessoas estavam tendo problemas de serem hospitaleiras? Sim, queridos, estavam. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Quem fez o curso de Atos, Geburot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, você vai lembrar, mas eu vou ler para você, Atos 17:1. Shaul HaShaliach, tendo passado por Anfípolis e a Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Shaul, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 Shabatot, não é sábado, aqui são 3 Shabatot, né? Começando na sexta-feira às 18 horas, terminando aproximadamente, né? Terminando no sábado às 18 horas, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Mashiach procedesse, padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia que ele era o Messias, Yeshua, que ele anunciava. E aí no versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Shaul, que estava com Silas, bem como numerosa multidão dos gregos piedosos e de muitas distintas mulheres. E os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. E procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram a Jason. Alguns irmãos, perante as autoridades, quando viram a turba, tudo aquilo acontecendo, pegaram a Jason, e aí aconteceu que eles começaram a clamar: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Yeshua outro rei. Ou seja, eles foram até lá. Quando chegaram naquela localização, perceberam que alguém lá, na verdade, deve ter tirado Shaul HaShaliach do lugar, e acabou que levando ele para segurança, e só encontraram o dono da casa, que foi Jason. Todos esses procederam contra os decretos de César. Eles afirmavam que Yeshua era outro rei, e a multidão, como as autoridades, ficaram agitadas ao ouvirem tais palavras, mas depois soltaram Jason e os demais, e após terem recebido eles a fiança estipulada. Então, queridos, imagina você receber uma pessoa, você hospedar alguém, e acontecer de uma situação como esta, aonde, imagine, queridos, as pessoas recebiam alguém para hospedagem, e essa pessoa era espancada, essa pessoa era destroçada, enfim. Não tem como fazer algo assim, queridos. As pessoas começaram a ter medo de receber pessoas no seu convívio, né? Então é muito importante que você tenha entendimento
acerca do que acontecia nesse período, e por este motivo ele vai dar um mandamento. Olha, pessoas hospedaram os Malahim quando elas abriram o coração, mas não é simples, queridos, não é simples. Uma situação como essa verdadeiramente não é simples, e é importante que você tenha entendimento que hoje também nós podemos ter temor da hospedagem, de recebermos pessoas, e falando da primeira parte, onde as pessoas têm de ter o amor fraternal constante. Então, muitas vezes as pessoas, elas não têm problemas na sua vida. Eu passo a fazer uma hospedagem de alguém e vou passar de sabor, aonde o hóspede possa não saber se comportar, ou aonde o hóspede vai julgar o seu hospedeiro, que é possível, você ainda, além de abrigar alguém, você ainda receber julgamentos, porque você não fez o que eles esperavam que fosse correto fazer. Então é muito importante que haja um entendimento de como essas questões eram tratadas pelo autor de Judeus Messiânicos. Um adendo aqui, queridos, não é? Hoje a hospitalidade, ela é marcada não somente por hospedar alguém dentro das nossas casas, mas a hospitalidade, ela é marcada como nós recebemos alguém, como cada Keilah se porta, como cada Beit se porta com relação àqueles que ela hospeda. Então, principalmente esse mandamento se torna um mandamento congregacional, onde todos têm de ser hospedeiros. Nós temos de ter uma ação hóspita, não inóspita para com os outros, não é? Sabermos ter a nossa convivência como o Eterno deseja, como eu e você precisamos fazer. Que o Eterno traga esse entendimento ao seu coração. Você pode dizer, mas eu não recebo ninguém na minha casa, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, agora que eu não recebo mais ninguém. Mas muitos que ainda conseguem congregar, e mesmo nas nossas relações, que sejam virtuais, nós podemos trazer conforto e aconchego para a vida uns dos outros por meio desta ação. Nós temos que hospedar as pessoas dentro também dos nossos corações, e que nós estejamos abertos para tudo isso em nome de Yeshua. Na sequência, queridos, nós vamos ter aí no versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa aqui seria na vossa carne, né, fosseis maltratados. E aqui nós vamos ter o contexto do chorai com os que choram, e eu queria tratar com vocês acerca dos maus tratos também, Atos 21, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Shaul no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a Torá, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Queridos, nunca Shaul fez isso. Mas falar é grátis, né, queridos, aqui. Embora todos vamos prestar contas em juízo de cada palavra que nós falamos. Mas os judeus, eles tinham um ódio fenomenal em relação ao Shaul HaShalir. Versículo 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, e em sua companhia na cidade julgavam que Shaul HaShalir havia introduzido no templo. Então, as pessoas nem sabem nada, queridos, mas elas saem julgando, saem tratando mal, saem difamando. Versículo 30. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Shaul, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou o conhecimento do comandante da força de toda Jerusalém, que estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo, e ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Shaul HaShalir. Queridos, imagina a situação que nós temos aqui, aonde ninguém estava lá
para impedir uma situação como essa. Ninguém conseguiu impedir. Não sei o quanto Shaul apanhou, eu não faço ideia. Esses maus tratos sofridos por ele, posteriormente ele também não é tratado, porque ele foi levado preso, aliás até pela própria segurança da vida dele, não tinha outra maneira de mantê-lo com vida aqui. Mas, amados, nós muitas vezes vemos as pessoas sofrendo maus tratos, sendo difamadas, sendo colocadas palavras infames, e nós, lamentavelmente, acabamos sendo cúmplices daquilo. Cúmplices até no ouvir, queridos. E a orientação do autor de Judeus Messiânicos é que tal cumplicidade não ocorra nas nossas vidas, em nome de Yeshua. No final, se você ler ali no versículo 35, ao chegar às escadas foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa e o povo o seguia gritando, mata-o. Eu não consigo nem descrever o tipo de sofrimento que Shaul HaShaliach atravessou nesse momento aqui. E eu espero que você tenha entendimento que o desejo do Eterno, por meio do autor dos Judeus Messiânicos, é que nós não venhamos a fazer parte de nada que fomente o sentimento de ódio. Tá bom, queridos? Encarcerados, você vai ver aqui sobre Shaul HaShaliach, 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os não-judeus, os gentios, a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. E o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele toda a glória pelos séculos dos séculos. El Melech Neman. Shaul HaShaliach estava sendo julgado para ser colocado numa arena. Na verdade, o imperador, ele queria ibope, não é? Ele queria que as pessoas pudessem cooperar com a sua decisão de perseguir judeus messiânicos, e aqui Shaul HaShaliach estava sendo julgado para ser colocado numa arena, para ser estilhaçado, né? Devorado por meio de leões, mas o Eterno o livrou disso, mesmo ele estando sozinho, mesmo ele estando ali numa condição muito difícil. E muitas vezes, meus queridos, nós não podemos estar com uma pessoa, seja por distância, seja pelo que quer que seja, mas nós podemos orar, queridos. Nós podemos interceder pelas vidas, nós podemos nos colocar de maneira que a nossa vida, queridos, reflita o caráter de Mashiach, e nós não venhamos quando alguém está passando por uma situação como esta, as pessoas acabam se distanciando, as pessoas elas temem, não é? A aproximação, serem colocadas como alguém que está, como aconteceu com Yeshua quando ele foi preso e Kefa o negou pelo fato de temer que ele tivesse igual juízo. Então, queridos, o autor de Judeus Messiânicos, ele está falando sobre a cooperação com pessoas que estão atravessando um momento como esse, estão atravessando um momento pelo chamado do Eterno e atravessando um momento de estarem até privados da sua própria liberdade, que elas não sejam colocadas como aconteceu com Shaul HaShaliach, ficando completamente desguarnecido de ajuda num período tão crítico da sua vida, e é algo que nós precisamos considerar. Mesmo em tempo de perseguições, como é que nós podemos cooperar uns para com os outros? Que em nome de Yeshua Eterno venha sobre nós e nos ajude a cumprir essa orientação dada pelo autor de Judeus Messiânicos, não é? Vamos lá, queridos, continuando. Versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque o Eterno julgará os impuros e os adúlteros. Aqui, queridos,
nós já tratamos também sobre isso. Efésios 5,5 diz: sabei, pois, isso, nenhum incontinente, e aqui incontinente a palavra seria melhor traduzida por imoral, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino do Messias e do Eterno. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira do Eterno sobre os filhos da desobediência, porquanto não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Versículo 9, não existe. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E, queridos, eu queria trazer a vocês, principalmente acerca da imoralidade. Nós temos vários contextos que tratam sobre a imoralidade para o solteiro, mas aqui ele está tratando para os casados. E os solteiros podem dizer: olha, a moral está sendo exigida dos casados. Mas ocorre que os casados, queridos, são colunas dentro da casa de Hashem. E é esta coluna que o Eterno requer que esteja correta, íntegra, esteja produzindo bons frutos, esteja sendo colocada perante a presença dele como modelo para os demais. É pela santidade que ninguém vê, que está sendo exercida, é que os pais podem santificar os seus filhos, que maridos santificam suas esposas, esposas santificam seu marido. Nós temos aconselhamentos aqui, queridos, que eu não tenho nem como falar sem contaminar, não é? É o que diz aqui no versículo 12, porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Mas assim, amados, vocês não sabem o quanto uma pessoa pode ser arrastada para uma imoralidade dentro do casamento, tendo relações impróprias à sua natureza, impróprias ao que deveria ser, trazendo elementos para dentro da relação que não deveriam, elementos como a pornografia, elementos como pensamentos impuros, visões de fantasias eróticas, entre tantas outras coisas que possam macular o leito. E essa questão das pessoas viverem e não trazerem sobre si o mal que eles evidentemente já era do conhecimento do autor da carta aos judeus messiânicos, é que ele percebe que se os casamentos não estivessem solidificados, certamente todas as congregações estariam perdidas. E o buraco que ele viu dentro dos casamentos estava relacionado justamente à vida íntima do casal, ao leito sem mácula. A imoralidade, ela é estendida, claro, aos solteiros, que não pode viver uma vida em fornicação, não pode viver uma vida desonrando o seu próprio corpo, não é? Mas é muito importante compreender que ele dá atenção maior aos casados. Isso não faz com que os solteiros digam: olha, estou livre então desse mandamento, não é? Mas os casados, queridos, vocês não têm noção o quanto eles são importantes dentro da vida congregacional para a santificação de toda a congregação. Eu espero que vocês tenham entendimento sobre esse versículo 4 e zelem da sua vida conjugal. Não pense que a sua vida conjugal, não, eu estou fazendo as obras do Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor quer de mim, e na sua vida conjugal existe qualquer tipo de desonra dentro do matrimônio, dentro do leito. Que o Eterno possa trabalhar na sua vida para você compreender o quanto isso certamente vai contaminar a tudo que você pode tocar. A impureza vai ser
levada para todos os lugares. Que você saiba manter a sua vida conjugal, lute pela sua vida conjugal, lute para ter um bom relacionamento conjugal em nome de Yeshua. Seja a vossa vida sem avareza, versículo 5, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. É tão interessante esse versículo, queridos. Olha só, a avareza é citada na carta de Shaul HaShaliach em 1 Timóteo 6,6 em diante. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido ao mundo e nem coisa alguma devemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram até da imunada confiança no Eterno, na fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores. É interessante ter entendimento que o texto seguinte, que vai tratar do contentar com o que tem, eu vou ler o texto também em Filipenses 4:11, eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, e de tudo em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí ele vai falar o seguinte: contentai-vos com o que tendes, dizendo que nós temos ao Eterno. O texto citado aqui está em Devarim 31:6. Sede fortes e corajosos, Moshe que falou sobre isso, Moisés, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Elohim é quem vai convosco e não vos deixará, nem vos desamparará. Quando ele diz contentai-vos com o que tendes, ele está dizendo aqui, vocês têm o Eterno. Não importa o que você atravessar, não importa o que você passe, você tem ao Eterno, você tem a presença dele sobre a tua vida. Não é possível que você não perceba que você tem tudo. Contente-se nele. Permita que a sua vida tenha a contemplação de quem o Eterno é. Aprenda a conhecê-lo, não importa o que você está atravessando hoje. Aprenda a viver sobre esta palavra. Ande sobre essa palavra. Saiba que Hashem é com você. Saiba que Ele tem feito o melhor e a presença dEle jamais te deixará. Nós podemos agir de um modo cruel, indigno do nosso chamado. Nós podemos deixar o Eterno, mas Ele jamais vai nos deixar. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração a importância do porquê Ele colocou, porque não faz sentido, queridos. Olha só, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, queridos, o que Ele está dizendo é o seguinte: você está atravessando um momento de lutas, você está atravessando um momento de fraqueza, você está atravessando um momento de necessidade, mas você tem o Eterno. Aguarde o que Ele vai fazer por você. Tenha confiança daquilo que está sendo preparado sobre a tua vida. Não é? Versículo 6. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que pode me fazer o homem? E aqui eu quero ler para você Tehillim 56, versículo 8 em diante. Contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Eu bem sei isso, que o Eterno é por mim. No Elohim, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Elohim eu ponho a minha confiança, e nada temerei. O que pode me fazer o homem? Os votos que eu fiz eu os manterei, ó Elohim. Render-te-ei ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença do Senhor, na luz da vida. Então,
Queridos, tudo pode nos ser removido, tudo pode nos ser tirado, mas a presença dele jamais poderá ser removida. Nós não podemos permitir que situações que venham sobre a nossa vida, situações contrárias, venham trazer sobre nós a impressão dolorosa de que nós estamos sendo reprovados pelo Eterno. Não importa o que o homem possa nos fazer. Não sei se você foi demitido, se você está atravessando um momento de dificuldade com relação a olhar para as questões ao seu redor, e você possa estar deixando de ver o presente mais precioso da sua vida. A bondade do Eterno, a presença dele sobre você. Esta jamais vos será removida. É o que o autor de Judeus Messiânicos está dizendo. A avareza, queridos, ela é associada à idolatria, não é? A avareza é uma coisa complexa, porque a pessoa que é pego por esse espírito de avareza, não importa quanto você dê, ela sempre vai querer mais. É como diz lá o texto, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá, não é? A sanguessuga ela não dá nada, ela só tira. Então, por isso é colocado que nós não possamos viver a nossa vida em avareza. Que o Eterno possa falar com você, possa trazer sobre a sua vida sabedoria, discernimento e entendimento, e eu espero de coração que nós possamos assimilar esses mandamentos, essa orientação de deveres que nós temos uns para com os outros, e ao mesmo tempo nós só podemos cumprir no exercício daquilo que é espiritual sobre as nossas vidas. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração e possa traduzir na sua vida essas expressões tão profundas que o autor de Judeus Messiânicos trouxe para nós nessa porção tão preciosa. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Peço por esses problemas que nós estamos tendo de intercorrências com a internet. Ajuda-nos, bondoso de Israel. Eu te suplico pela tua bondade, pela tua maravilha sobre nós. Ajuda-nos a entender esses mandamentos que o Senhor nos deu. Peço também pelos nossos ouvintes, cada luta, que nós possamos, Pai, nos esforçar para fazermos o melhor para Ti. Fica conosco, Hashem, ajuda-nos, é o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.